O sistema solar está cheio de pequenos mundos esperando para serem classificados. Esses pequenos mundos que eu falo são os planetas anões. A maioria vive na região do cinturão de Kuiper e podem existir até 200 planetas anões habitando por lá. E no início de 2025, um novo candidato a planeta anão nos confins do sistema solar pode se juntar a Plutão e companhia, chamado de 2017 OF-201. Embora ele tenha sido descoberto em dados de 2017, só praticamente agora os cientistas se deram conta do seu potencial real e da importância dessa descoberta. E tem outra coisa, esse objeto pode acabar implicando com a velha lenda do planeta 9. Vambora entender mais sobre esse candidato a planeta anão. Como eu disse antes, esse misterioso objeto foi descoberto em 2017, mas foi só no início de 2025 que os astrônomos começaram a considerá-lo um candidato a planeta anão. Isso porque, naquele ano, o 2017 OF-201 foi detectado pela primeira vez em levantamentos do céu profundo. Levantamentos do céu são projetos que fotografam sistematicamente grandes regiões do espaço ao longo dos anos, criando enormes bancos de dados. Ao comparar essas imagens feitas em épocas diferentes, os astrônomos conseguem detectar objetos que se movem lentamente. E foi nessa fase que os astrônomos disseram: ok, existe algo ali. Eram poucas imagens captadas em noites diferentes, suficientes apenas para confirmar que aquilo não era uma estrela ou uma galáxia distante. Nesse estágio, ninguém sabe exatamente o tamanho, a órbita real ou a importância do objeto. É só um ponto fraco de luz se deslocando muito devagar. E aqui está o ponto crucial. Objetos como 2017 OF-201 precisam ser observados por anos para que sua órbita seja determinada com precisão. Às vezes, em um ano inteiro, ele percorre uma fração minúscula da sua órbita. Então, os cientistas precisam acompanhar esse corpo por vários anos. Outro ponto crucial é o tamanho real. Em 2017, o que se tinha era apenas o brilho aparente. Brilho não diz tamanho direto, porque depende muito do chamado albedo, que é quanto o objeto reflete luz. Um corpo pequeno e muito refletivo pode parecer tão brilhante quanto um corpo grande e escuro, só com mais dados para estimar melhor o diâmetro. E aí entra o critério de planeta anão. Para ser considerado candidato, o objeto precisa ter dimensões suficientes para estar em equilíbrio hidroestático, ou seja, ser quase esférico pela própria gravidade. Isso não é algo que se confirma olhando uma foto. Você precisa do tamanho estimado, massa provável e comparação com outros corpos conhecidos. E foi só recentemente, no início de 2025, que foi considerado um possível planeta anão, depois de anos analisando dados. Por enquanto, ele continua classificado como um provável planeta anão. Então, agora eu vou falar com base nos dados que temos hoje em dia. O 2017 OF-201 é o que chamamos de objeto transnetuniano. Isso significa que ele orbita o Sol muito além da órbita de Netuno, numa região escura e pouco explorada, onde a luz solar é fraca e os movimentos são lentos. Tão lentos que, visto da Terra, esse objeto quase não parece se mover no céu. Seu tamanho estimado é entre 500 e 900 quilômetros de diâmetro.
De 2017 para cá, os astrônomos começaram a revisitar arquivos antigos e perceberam que aquele mesmo objeto aparecia em imagens de outros anos, inclusive antes e depois de 2017. E aos poucos, a órbita foi ficando mais clara e chegou-se a uma conclusão de que era muito alongada. Diferente de asteroides próximos da Terra, que completam uma volta em poucos anos, esse objeto leva algo em torno de 25 mil anos para orbitar o Sol. No ponto mais próximo do Sol, o 2017 OF-201 fica a cerca de 45 unidades astronômicas. Mas no ponto mais distante, ele pode chegar a mais de 1.600 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ou seja, 1.600 unidades astronômicas. Isso coloca esse corpo numa categoria raríssima, onde pouquíssimos objetos conhecidos se encontram. Essa categoria é chamada de objetos transnetunianos extremos. Inclusive, Sedna, outro candidato a planeta anão, está nessa categoria. No entanto, o ponto mais próximo que 2017 OF-201 pode chegar até o Sol é o suficiente para que ele se aproxime de Netuno, a ponto do gigante de gelo influenciar sua órbita. Porém, ainda não foi fotografado por telescópios de alta resolução, portanto, não possui luas conhecidas. O telescópio espacial Hubble planeja fotografá-lo nesse ano de 2026, o que deverá determinar se ele possui luas de tamanho significativo. Mas agora, por que esse objeto implica com a teoria do planeta 9? O que acontece é o seguinte: a hipótese do planeta 9 surgiu porque alguns objetos transnetunianos extremos parecem ter órbitas estranhamente alinhadas. Eles apontam mais ou menos para a mesma direção no espaço, algo que não deveria acontecer por acaso. Uma das explicações propostas é que um planeta grande e distante estaria organizando e puxando essas órbitas por gravidade. Agora que entra o 2017 OF-201. Quando ele foi descoberto, os cientistas se perguntaram se a órbita dele seguia esse mesmo padrão. Se seguisse, ele reforça a hipótese. Se não seguir, ele enfraquece ou obriga a ajustar os modelos. O problema é que a órbita dele não seguia esse padrão. E é aí que entram as tais implicações. Isso pode significar algumas coisas. Primeiro, o planeta 9 até pode existir, mas os modelos atuais estão simplificados demais. Talvez a massa, a órbita ou a inclinação do planeta hipotético sejam diferentes do que se pensava. Segundo, estamos detectando mais objetos em certas regiões do céu porque é lá que os telescópios observam com mais frequência. Em outras palavras, estamos olhando mais para uma área do espaço do que outras. E terceiro, existem múltiplos mecanismos dinâmicos moldando essas órbitas, não apenas um planeta gigante escondido. Interações antigas, passagem de estrelas próximas ao Sol no passado ou efeitos da nuvem de Oort também entram no jogo. Objetos como o 2017 OF-201 não confirmam e nem descartam diretamente o planeta 9, mas eles funcionam como testes naturais. Toda nova órbita extrema descoberta obriga os cientistas a ajustar, refinar ou até repensar os modelos que tentam explicar o que está acontecendo nos confins do sistema solar. Depois de anos reunindo dados, os astrônomos chegaram a um ponto em que faz sentido colocá-lo na lista de candidatos sérios a planeta anão, ao lado de corpos como Plutão, Eris, Makemake e Haumea. Além disso, ele sugere que o que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg.
Se um objeto desse tamanho ficou tanto tempo praticamente ignorado, quantos outros mundos semelhantes podem estar escondidos na escuridão, esperando apenas um momento certo para serem reconhecidos? No fim das contas, o 2017 OF-201 nos lembra de que o Sistema Solar não termina onde os livros didáticos costumam parar, que normalmente é em Netuno ou Plutão. Porque lá longe, nos confins gelados do nosso sistema solar, ainda existem muitos outros planetas anões esperando para contar suas histórias.